carreira da gente foi pensada em uma linha reta de crescimento contínuo desde a juventude até a aposentadoria. Pois é, acontece que o mundo mudou. Hoje, a partir de certa idade, as oportunidades de trabalho já não são as mesmas, o que gera uma armadilha para empresas e para profissionais também. Meu nome é Cássio Politi e é de intergeracionalidade que a gente vai falar hoje aqui no podcast Robert's Half Talks. No Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Para a conversa de hoje, eu tenho a honra de receber de volta aqui uma dupla que já participou falando do tema de hoje, inclusive, e vai voltar aqui para a gente continuar o papo, porque é uma conversa sempre interessante sobre a intergeracionalidade. Sérgio Serapião, CEO da Labora, aqui de volta com a gente. Muito bom ter você mais uma vez. Obrigado por aceitar o novo convite para participar aqui do podcast, Sérgio. Super prazer estar aqui com vocês e pode convidar mais vezes, estamos sempre aqui. Faremos isso. E também de volta aqui, o diretor-geral da Robert's Half aqui no Brasil, Fernando Mantovani, já participou algumas vezes, participou inclusive com o Serapião naquela ocasião, e de volta aqui para esse papo. Fernando, muito bom ter você de volta aqui. Obrigado por mais uma vez tirar um tempinho para participar aqui do Robert's Half Talks. Valeu, Cássio. Obrigado, Sérgio. Vamos lá. Vamos nessa. Bom, eu queria colocar aqui, já direto indo ao ponto, uma situação fictícia, né? Mais ou menos quando os filmes fazem assim, olha, qualquer coincidência, qualquer semelhança é mera coincidência, né? Mas imaginando o caso de um CMO ou um CFO, né, que é demitido da empresa aos 50 e poucos anos, e precisa voltar para o mercado de trabalho, não vai encontrar essa vaga, né, de CFO, porque ela é escassa, e tem a questão da idade dele também, que vai pesar contra. É o que acontece no mercado, né? Como é que se lida com essa situação, tanto por parte dele, quanto por parte da empresa, num cenário, né, desse que não deve ser tão raro assim no mercado? Então, Cássio, esse assunto é um assunto super delicado, a gente já falou sobre essa história. Toda vez que a gente faz um webinar para falar de carreira, para falar de mercado de trabalho, a gente sempre se depara com a pergunta, eu tenho mais de tantos anos, você vê dificuldade para eu me recolocar e tal. Eu acho que tem duas questões, né? Preconceito no mercado tem sobre uma lista gigante de pontos. Então, você pode sofrer o preconceito. E o preconceito pode estar relacionado à questão da sua idade. Mas eu não acho que esse profissional não encontra emprego por causa da idade. Como você falou, a gente está falando de uma pirâmide e as posições são mais escassas. E, normalmente, à medida que a carreira vai evoluindo, o seu salário vai aumentando. Nem que você fique na mesma posição, pela forma como a estrutura no Brasil de remuneração funciona, você vai tendo dissídio em cima de dissídio. Uma hora teu salário vai ficando mais alto para aquela função. E aí, se você não se aperfeiçoa, ou se você fica pouco competitivo para aquela função, você pode ser substituído, não pela questão da sua idade, mas muitas vezes porque existe uma estrutura de custo na empresa que não permite mais ter uma pessoa na posição X ganhando Y. Aí, quando você volta para o mercado de trabalho, sua expectativa é ganhar Y, porque você construiu sua vida baseado no Y. Então, eu acho que isso é um abacaxi com casca altamente complexo, difícil de se lidar, mas que é um assunto que está batendo na nossa porta. Profissionais que estão numa faixa etária mais avançada, muitas vezes encontram dificuldade de recolocação, também por parte das empresas, pela questão salarial. Isto posto, eu tenho dois problemas. O profissional tem que entender que ele vai voltar para o mercado do trabalho ganhando muito menos, talvez numa posição com menos responsabilidade, porque é uma questão da pirâmide, e as empresas têm que entender que isso vai se tornar um processo comum, porque pela mudança da estrutura
da população brasileira nos próximos anos. A questão é, sabendo disso, a gente olha lá na mesa de reunião, olha para o teto, a lâmpada lá do teto está queimada, todo mundo olha e fala, pô, precisamos trocar a lâmpada. A gente precisa trocar a lâmpada. Vamos trocar a lâmpada. Vamos trocar a lâmpada, mas ninguém pega a escada. E é esse o sentimento que eu tenho. A gente está começando a falar e precisa falar cada vez mais, mas como empresa e como profissionais, a gente precisa entender que está na hora de começar a pegar a escada. Só complementando, a gente não está pegando a escada porque nunca precisou, né? Nunca teve esse problema na mesa, né? A geração passada se aposentava feliz a hora que chegava essa idade, e muito comumente estava ali também querendo descansar, querendo, né, curtir ali alguns anos, até porque a expectativa de vida estava batendo na porta, né? Ou seja, a pessoa ia viver mais 5 anos, mais 10 anos, né? Então, assim, tá bom, encerrou geral já, né? Então nunca teve esse problema, isso não está na cartilha, não está em nenhum ministério, nenhuma secretaria de governo, esse problema, claramente, isso não está na cartilha do RH, isso não está na nossa expectativa de desenho de vida, né? Então, é difícil, né? A gente entender que o problema existe, né? E eu acho que esse é o momento que a gente está de descoberta, né? Porque além da gente estar vivendo mais, e viver mais significa necessariamente o que o Fernando falou, assim, a gente precisar se atualizar por muito mais esforço de atualização, por todo o tempo, né? Ou seja, eu nem gosto de afirmar que as pessoas têm que ganhar mais, ganhar menos depois que ela sair. Esse caso aqui, né? Pô, você tem que estar aberto para ganhar menos. Eu estava discutindo uma pesquisa que saiu na Europa semana passada sobre esse tema, e estavam dizendo que vários países, os profissionais ali na Europa já estão abertos a ganhar menos. E o meu questionamento, justamente na discussão ali, queria trazer para cá, é que assim, a questão não é nem que você vai ganhar menos. A questão é que você não pode ter como parâmetro o último salário, né? Assim, não tenha como referência aquela montanha que você subiu, né? Aquela carreira que você subiu, né? Tem que criar uma nova referência. Assim, vou começar um novo game aqui. Se na última vez eu fui até a 8ª fase, não quer dizer que a próxima vez que eu começar o game eu vou conseguir ir para a 8ª fase. Talvez eu já tenha me exercitado o suficiente e consiga, mas talvez eu morra no próximo game, na segunda etapa, né? E é essa que é um novo game, é um novo jogo que você tem que estar indo, né? Se a gente pegar tá falando de jogo aqui, né? A gente falou lá na prévia da entrevista do Michael Jordan, né? Então, o Michael Jordan, quando cansou de jogar basquete, ele foi tentar jogar outros esportes. Não quer dizer que ele ia ser bem-sucedido, mesmo sendo o Michael Jordan. Ele foi pro beisebol, né? Ele foi pro beisebol e foi um desastre. Foi pro golfe também. Foi pro golfe antes, depois foi pro beisebol. E foi um desastre atrás de desastre, em termos de ser um Michael Jordan, né? Então, assim, para mim, esse é o novo desenho da carreira do futuro que a gente tem que se preparar, né? Curtir muito se a gente subiu 2, 3 degraus, né? Se saiu da empresa como CFO, no minuto que você saiu, dá conta que o mercado mudou completamente. Os mercados estão mudando muito rápido. O que é um CFO para os próximos 5 anos não é o que era há 10 anos atrás. Então, assim, quem sabe você vai para um jogo parecido, para um basquete, né, mais próximo, que você sabe jogar, mas não necessariamente. Então, acho que o Fernando falou, da gente estar se soltando, né, das nossas amarras, dos nossos estilos de vida, enfim, dos custos que eu fui construindo, acho que isso é um dos pontos mais importantes, né? Realmente deixar aí e se abrir para o novo e começar uma nova fase. E que essa fase seja realizadora, não é que ela é pior do que a anterior, é uma outra fase. E provavelmente
pode ter desafios que você não vai querer ter de novo, aos 55 anos, aos 60, e talvez também tem benefícios que você ganhava, que você vai olhar e falar assim, nossa, será? Não preciso mais disso, né? Então, acho que esse reinventar-se, né, para mim é um dos pontos mais importantes, né? Mas é duro, né? Sempre se reinventar é duro. Imagina a frustração do Michael Jordan, né? Quando um mais um só na quadra, né? Ou naquele esporte, né? E sendo que foi, né? Já conquistou tantos louros, né? Então acho que esse que é o grande desafio, a gente se desprender e entender quem eu sou a cada momento, o que eu quero, e eu vou começar um novo game, né? Acho que esse mas é um assunto delicado, como o Fernando falou, é um abacaxi isso, porque pega no ego, pega no econômico, pega na identidade que a gente formou por muitos anos, que eu tenho que me desassociar aquele crachá, aquela posição, né? Então, como é que eu me reinvento com meus amigos, como é que eu me reinvento com minha família, né? Isso tem a sua complexidade profunda, né? Sim, precisa de muito suporte para fazer essa transição, né? Eu concordo com esses pontos do Sérgio, e acho que tem uma coisa super interessante nessa história. Já que a gente está falando de esporte, imagina o Zico quando virou técnico de futebol no Japão. Pô, é difícil, é lógico que é difícil. Você sabe fazer aquele negócio, mas não dá mais para você fazer, né? Mas você vê o cara fazendo aí, você fala, pelo amor de Deus, não é possível que ele não consegue acertar isso, ou dar aquele passe, ou bater aquela falta. E às vezes, quando você muda de função e vai para uma outra função, nem todos os seus skills vão ser utilizados, né? Talvez você tenha até mais para contribuir, mas nesse momento, não é possível. Isso deve ser frustrante, né? Olhar ali na beirada do campo e falar, pô, se eu entrasse em campo, eu fazia melhor. Mas não dá para você entrar em campo naquele momento por qualquer razão que seja, né? No esporte as coisas são muito claras, né? Muito mais transparentes. Com 50 anos, se bem que o Kazu aí, aquele japonês que jogou no Brasil, acabou de renovar um contrato de futebol com 56 anos de idade. Não sei em que divisão de que país, mas enfim. Chega uma hora que é inviável, e a gente percebe claramente que é inviável e aceita isso. Mas ninguém pensa nesse momento de transição, né? O jogador que deixa de ser jogador o dia seguinte dele. Se fala muito pouco sobre isso. Mas deve ser difícil, né? Mudou a rotina, acontece um monte de coisa. A questão aqui é que eu vejo duas coisas. Aí olhando como recrutador. Do lado do candidato, quando às vezes alguns profissionais se posicionam na empresa. Não, mas o meu custo de vida é esse, eu preciso disto aqui minimamente para sobreviver. Aqui você está transferindo um problema. Isso não é problema da empresa, isso é problema seu. O custo de vida que você construiu é problema seu. Eu posso ter um custo de vida alto, baixo, médio, vai de cada um. Ah, não, eu preciso ter TV por assinatura em casa. Ninguém precisa ter TV por assinatura em casa para sobreviver. Você se acostumou a ter, e isso vai inflacionando o seu custo de vida. E você tem todo o direito. Mas esse é um problema seu, não é um problema da instituição. Eu acho que isso é uma coisa, um vício, às vezes, que a gente vê em alguns processos. Não, mas sem isso eu não consigo viver, eu preciso disso aqui minimamente para viver. Complexo. E do outro lado das empresas, não vou contratar esse profissional porque ele ganhava X, agora eu vou pagar Y. Quando aparecer uma oportunidade para ganhar X, ele vai embora. Então, isso é o que eu vejo. Eu não estou julgando se está certo ou se está errado. O que parece consenso aqui entre a gente é que no futuro isso não funciona. Nem para um lado, nem para o outro. E o futuro, parece que a gente está falando de... em 2005, desenho dos Jetsons lá, né? Que alguns que estão ouvindo talvez nunca tenham ouvido falar, mas era um desenho lá atrás que mostrava o futuro que no ano 2000 e não sei o que, carro vai ser, nave vai voar, né? E tal. Não é tão longe assim, né? Não é tão longe. E essa é a grande preocupação. Do mesmo jeito como a gente trata outros assuntos de diversidade e inclusão, eu sinto que não entra com o mesmo peso a questão do etarismo
essa complexidade de lidar com isso e está mais perto do que a gente imagina. Eu iria mais fundo, Fernando. Assim, para a gente lidar realmente com essa questão de uma forma integral, né, num pensamento integral, isso exige um redesenho organizacional, né, um redesenho de carreira, assim, um redesenho da empresa, né, porque o jeito que foi desenhado para por uma carreira linear, ou seja, como você falou, todo mundo ganha cada vez mais, né? Ou seja, é uma carreira que vai subindo, subindo, subindo. Você pode subir mais rápido, mais devagar, mas você sempre vai subindo. Você não consegue descer, subir, descer, subir. Então, é um desenho que, ao mesmo tempo, não é à toa que as pessoas têm um mindset, né, de assim, poxa, eu tenho meu estilo de vida, eu tenho meu custo de vida, como você estava colocando, porque isso também foi parte do game que foi combinado, né? Tipo, olha, você vai ficar aqui mais tempo, eu vou te pagar mais salário, eu vou te dar mais estabilidade, né? O benefício sempre se transformou muito num estilo de vida cada vez mais, né? Mais robusto, vamos dizer assim, né? Mas a tua realização profissional sempre teve uma correlação em você ganhar mais, né? Em você galgar novas posições. E eu acho que aqui tem um questionamento muito forte, porque é claro que a hora que a pessoa rompe isso, ela fica perdida. Porque, poxa, eu fiquei aqui jogando esse game 20 anos e estava tudo certo. Fui lá de analista para consultor, de consultor para diretor, de diretor para se alguma coisa. Uau! Só que assim, daí a gente vira para ela e fala assim, olha, desculpa, não é mais assim, tá? Agora se joga na lagoa e começa tudo de novo. Poxa, mas onde que eu errei? Não, você não errou nada. Você não errou nada. Só que o jogo começou a ser assim agora, né? E é esse o momento que a gente está. Então, assim, como que a gente vai transformar os ambientes corporativos também que preparem as pessoas para esses novos momentos, né? Isso tem uma discussão legislação, inclusive, né? Assim, legislação trabalhista, enfim. Mas essa é complicada, né, Sérgio? Eu fiquei pensando aqui, o que a gente pode fazer? Quem está com 30, 40 anos, em algum momento vocês falaram da preparação para o futuro. E eu sempre fico vendo hoje, assim, as pessoas de 50 e pouco, 60 e pouco, que se dizem com dificuldade de trabalhar com certas tecnologias. Eu falo, pô, mas como é que deixou chegar nisso? Você viu a tecnologia chegando? Dá um exemplo agora, ChatGPT chegando aí, né? A inteligência artificial generativa vai chacoalhar tudo, vai chacoalhar vários mercados. Tá todo mundo com acesso a essa informação, a pessoa de 18 a pessoa de 50. Né? Não é uma opção sua deixar isso passar na sua frente e não pegar o bonde? Não é esse um cuidado do lado do indivíduo? Eu acho que sim e não, tá? Claro que sim, porque a informação está aí para todo mundo, mas, de novo, né? Eu fui ensinado lá, quando eu fiz administração de empresas, que eu tinha que lidar com a administração de empresas, e que TI era um outro departamento, né? E se eu quisesse, eu ia lá para outra faculdade, né? E assim por diante. A gente foi meio que moldado para ficar cada um na sua caixinha, e claro que tem ali seus hobbies, tem as suas intenções, e tem pessoas que vão lá e fazem pontes, só que o mundo que está hoje, ele não está mais tanto em caixinha, né? Ou seja, outro dia eu estava falando com uma amiga minha que tem a minha idade e já está, justamente nesse caso que a gente está falando aqui, está no ápice de uma carreira em marketing. Eu falei assim, qual que você acha que é o próximo passo? Eu falei, eu não posso falar por você, mas o que eu estou vendo, em linha do que você está falando, é assim, poxa, você sabe o que é Python? Né? Você sabe o que é JavaScript? Né? Ela, não sei. Putz, mergulha em 2, 3 cursos, né? Mergulha em dados. Como é que marketing por dados está acontecendo agora? Né? Então, assim, eu acho que tem sim digamos que talvez uma miopia que foi induzida para as pessoas, né? Para ela ser ali especialista
na área dela, e de repente o mundo, principalmente do lado de tecnologia, como você está falando, ele virou muito tecnológico, né? Como virou também enfim, a gente poderia ir para design, né? Ou seja, também a parte de design cresceu muito, né? A forma de pensar é muito mais uma forma de design hoje do que uma forma de projeto, né? De analítica, né? Então, assim, tem várias habilidades que hoje estão se cruzando e que se eu não, sei lá, mergulhei na minha capacidade de estética e de design, eu vou entender menos o que é um design thinking, o que é um double diamond, né? E se eu também não mergulhei em tecnologia, eu vou olhar aquele prompt ali do chat GPT, eu vou falar assim, mas será que é para mim? Será que isso aqui eu vou dar para o meu estagiário? Né? Porque é uma coisa muito técnica, eu já sou diretor, né? Então, acho que a gente foi se moldando e claro que acho que tem os dois lados, para esse lugar de cada um cuidar do seu, como se fosse um GPS, né? Do seu quadradinho, né? E cada vez mais a gente precisa mudar desses quadradinhos e realmente estar aberto a fazer essas intersecções. E acho que, só para fechar aqui, a gente falou muito de esporte aqui, e tem uma diferença, e é legal os exemplos que a gente foi dando, mas assim, tem uma diferença muito grande, né? Que assim, o esporte, como o Fernando falou, é físico. Não tem como o Zico falar assim, vou dar uma corridona ali e o garoto de 25 anos vai ficar para trás. Não, cara, o cara tá com 70, né? 70, sei lá, enfim. Não, é difícil correr, o físico está deteriorado em relação ao que ele tinha aos 20 e poucos anos. Quando a gente está falando de profissões, sei lá, de escritório aqui, não é tanto mais físico, né? São as outras inteligências. Então, é muito comum a pessoa não se dar conta que ela vai perder, entre aspas, aquela corrida para o garoto de 25, né? Ou seja, que ela vai resolver o problema de uma forma pior do que o garoto de 25. Porque ela tem outras inteligências que o garoto de 25 também não tem. Né? Então, como é que ela vai descobrir as novas inteligências que ela tem, ou seja, quais são os novos insights que consegue fazer de resolução de problemas complexos que antes ela não conseguia, e que talvez o garoto que está como chefe dela hoje também vai ter dificuldade. Então, acho que tem uma questão que é um pouquinho mais sinuosa quando a gente fala que você está fora do game ou não. Você está fora, mas você tem que entender quem é você hoje, né? E que não é você que era de 10 anos atrás, que era sei lá, o cara de finanças da empresa. Então, acho que esse é um ponto também que deixa só a conversa mais complicada aqui, tá? Eu vou começar aí. Tenho 3 pontos aqui que eu queria. Eu vou começar aí na linha do esporte de novo, para ver como a coisa é complexa. Um esportista de alto desempenho normalmente tem sua carreira ali até os 40 e poucos anos, né? Mas ele tem que viver até os 70, 80 do mesmo jeito, né? Alguns até seguem carreira e outros não. E uma vez eu vi uma declaração de um jogador de futebol, ele tinha programado e divulgado que ia se aposentar dali a um ano. Ele falou, pô, tenho 6 carros em casa, vou vender 4. Porque esse negócio de pagar seguro e PVA todo ano vai pesar. Então, não estamos falando do começo da carreira, que você tem seus gastos, seus investimentos, tem que construir seu patrimônio, tem que atender, às vezes, algumas necessidades mais básicas. Mas, num determinado momento da sua carreira, você precisa entender que você não gasta o que você ganha. Porque você não sabe o dia de amanhã. E eu já vi até times de futebol mais estruturados no passado terem curso de finanças para os jogadores, porque normalmente quem joga num time de ponta no futebol brasileiro tem uma remuneração mensal considerável, né? Mas ele para de trabalhar aos 40 anos. E ele tem que viver até os 80. Como é que ele faz para viver esses segundos 40 aí, né? Estou usando 40 e 80 aleatoriamente, né? Se você não perceber que uma parte do que você ganha você precisa guardar para complementar essa renda lá na frente e encontrar caminhos para ter renda dos 40 aos 80, a não ser que você seja um ponto totalmente fora da curva, um Cristiano Ronaldo da vida aí, que você acumulou um patrimônio suficiente para pôr o burro na sombra, complica. Não dá, eu ganho 10, gasto 10. Nesse ritmo vai dar problema. Ah, mas eu não estou conseguindo. Eu entendo.
tem complexidade nessa história, né? Mas você precisa entender que isso pode trazer consequências lá na frente. Eu não estou julgando, eu só estou trazendo um ponto aí do lado do candidato. Você falou o que a gente faz, né? Então, do lado do candidato, eu entendo que planejamento financeiro. Eu estava ouvindo outro dia uma palestra do Piero, que é o CEO da Startse, ele vai estar aqui conosco num podcast em breve. E ele estava falando muito sobre essa mentalidade do ser humano, né? Ser educado, trabalha para poder trabalhar menos. Ganha para poder pôr o burro na sombra. Então, corre para chegar em algum momento da vida em que você vai ter mais estabilidade. Só que o mundo mudou. Essa estabilidade não existe mais. Eu não vou falar o nome da empresa porque eu não lembro mesmo. Ele usou esse exemplo. Tem uma grande empresa de tecnologia que é conhecida por um produto e agora está agendando visita médica online. Dizem que no futuro o Starbucks pode se tornar um grande posto de gasolina, porque você vai abastecer seu carro elétrico por 30, 40 minutos, enquanto você vai ali tomar um cafezinho e usa o Wi-Fi. Então, o mundo muda. A coisa é disruptiva, cada vez mais. Então, dentro dessa linha, o que as empresas podem fazer? Quando veio o assunto diversidade, por exemplo, falando de algumas minorias, grupo LGBTQI+, por exemplo, LGBTQIA+, por exemplo, o que as empresas começaram a fazer? Primeiro, falar sobre o assunto e construir um ambiente interno na empresa para receber melhor essas pessoas, para que elas se sentissem mais seguras emocionalmente, psicologicamente, e pudessem trabalhar ali e mostrar quem elas são e serem quem elas são. É assim que começa a coisa. Então, do ponto de vista de empresa, eu entendo que os conselhos administrativos, alta liderança, precisa tratar do assunto, entender que é um problema estratégico no futuro e começar a disseminar essa informação, conversar mais dentro da empresa e construir ambiente que possibilite que essas coisas aconteçam. Um, para quem chega de fora, e dois, para quem está lá dentro se preparar pelo que vem para frente. Na minha opinião, é isso. Então, eu tenho o meu trabalho, minha lição de casa, e a empresa tem a lição de casa dela. Entendendo que o mundo que era corro para chegar num platô, não tem mais platô. Eu gosto muito dessas colocações, Fernando. Eu acho que a gente chegou num ponto aqui que, para mim, deu um clique, assim. Acho que quanto mais a gente ter consciência que a carreira executiva virou uma carreira de esportista, né? Ou seja, vai acabar cedo a tua carreira, né? E como que você vai preparar a próxima, né? E essa consciência, eu acho que não é tão clara para as pessoas. As pessoas acham que, não, tá bom, se eu estou fazendo uma carreira sólida em marketing, em finanças, né? Eu vou ter vida longa aqui, tá tudo certo. Não, o jogo ficou curtinho, né? Então, é uma carreira de jogador de futebol. E se der a sorte, você vai correr mais rápido. Se não der, você vai, né, vai planar um pouquinho. E tá tudo certo. E daqui a pouco vai ter uma próxima carreira, né? E eu acho que, e daí complementando o lado da empresa, acho que tem algumas mudanças que poderiam ser feitas muito rapidamente, né? Ou seja, por que a gente está falando quando a gente vai demitir as pessoas, a gente, em vez de, aos 50 anos, em vez de fazer um programa de preparação para aposentadoria, a gente não começa a fazer preparações para transições de carreira, né? Você tem que se preparar para o novo ciclo, para os próximos 40 anos, porque a pessoa tem lá 50, 55, mas não necessariamente ela tem ali as condições de viver financeiramente para aquilo ali. Ela vai precisar ter uma nova carreira, não um novo só se aposentar, só curtir a vida. Não é mais essa condição que vai ter. Como você falou, aquele platô caiu, né? E vai cair cada vez mais, né, gente? Vamos combinar, né? Assim, previdência não sustenta essa equação. Daqui a pouco a gente vai ter 40% de pessoas
60 a mais. 40% não tem como, não tem previdência, né? A gente vai ter que jogar isso cada vez mais para frente, o benefício da previdência, né? Se existir, né? Já tem debates de alguns estudiosos falando que a previdência não tem que ser por idade, tem que ser por condição de saúde, né? E tem um demógrafo nos Estados Unidos que fala que tem que ser pelos anos que você tem de vida. Eles estão calculando ali qual é a tua expectativa de vida que você tem para, né, o teu grupo tem, então logo nos teus 5 últimos anos de vida que você teria. Olha a loucura que gira esse negócio, né? Mas enfim, voltando para a coisa prática, a gente construir, enquanto organizações, esse ambiente de transição, construir o espaço da intergeracionalidade também, né? Porque se a pessoa vai ter que fazer transição, ela quer dizer que, sei lá, aos 50, ela vai estar recomeçando uma próxima carreira, provavelmente como colega de um garoto de 25 anos. Né? Que ambiente é esse na empresa? Bem informado, que o chefe é uma geração mais nova que ela, né? A gente ainda falta treinamentos para lidar com isso, ainda falta, a mesma coisa que você falou de outros grupos de diversidade, ainda falta esse conhecimento para a gente entender que aquela postura, né, de um corpo, muitas vezes, né, talvez mais flácido mesmo, né, os músculos vão diminuindo, né, a pessoa anda talvez um pouco mais devagar do que ela andava antes. Poxa, isso não é sinal de impotência intelectual, né? Isso não é sinal de um problema de aprendizado tecnológico, né? Isso quer dizer que o corpo dela está mais velho, né? Mas não quer dizer que a cabeça dela e as inteligências dela não estejam na capacidade cheia para contribuir com um jovem, né? Mas esses ambientes ainda têm que ser muito bem construídos, né? A gente ainda está num momento que está faltando esse acolhimento intergeracional com posições análogas, né? Hoje a gente tem o mais velho lá no alto e o mais jovem lá embaixo, né? E que organização seria se os mais jovens e os mais velhos estivessem tudo no mesmo nível, né? Será que isso não ia dar conflito se a gente não tiver um bom acolhimento, uma boa observação? É muito provável, né? Eu estou lendo um livro agora de um escritor chamado Brian Robertson, que chama Holacracia, que é o fim da hierarquia. Vamos ver onde isso vai dar. Mas eu queria... Essa história do esporte aí, que a gente está falando do jogador de futebol, é interessante. E dentro do que você falou, eu só queria trazer 2 provocações para quem está ouvindo. A primeira é: cuidado quando você terceiriza a responsabilidade da tua carreira. A gente fala muito sobre planejamento de carreira e sobre isso. Então, empresas grandes vão ter condição de fazer isso, empresas menores não vão ter. Não vão te educar para o teu próximo momento. Então, eu não sei se o Messi saiu aí do PSG, agora está lá no Miami, sei lá o quê, né? Eu não sei se nenhum desses 2 clubes, estou usando como exemplo, né? Nenhum desses 2 clubes, e o Messi não é o melhor exemplo, porque definitivamente ele está com o burro na sombra faz tempo, mas alguma coisa ele vai ter que fazer da vida, né? Eu não sei se esses 2 clubes estão educando ele para o futuro, mas o fato é que, enquanto ele está jogando, eu acredito que ele devia estar pensando o que eu vou fazer depois, e como é que eu vou me preparar para o que eu vou fazer depois. Como é que eu posso me capacitar? Você falou da sua colega, né? Pô, vai estudar tecnologia. Pode ser estudar tecnologia, pode ser estudar sustentabilidade, pode ser alguma coisa relacionada a marketing ou não. O fato é, em algum momento, este estágio da minha carreira vai se encerrar. Como é que eu vou lidar com isso? Sob o ponto de vista pessoal, financeiramente, e como é que eu vou lidar com isso sob o ponto de vista ocupacional? Quer dizer, o que eu quero fazer da minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? Mesmo para quem tem uma condição financeira elevada, Bill Gates, ele foi lá e criou a fundação, para ele ter alguma coisa para fazer, porque ninguém aguenta ficar sem fazer nada. Não é uma questão de se é pro bono ou não é pro bono. Não é uma questão de se vai ganhar dinheiro, se precisa ganhar dinheiro ou se você não vai ganhar dinheiro. A questão é que a sua carreira em algum momento vai parar, vai acabar. Como você falou do jogador de futebol, acho que realmente é um exemplo bem
que ilustra com uma facilidade incrível, né? Tá bom, eu paro de jogar aos 40 anos. E daí, vou fazer o quê? Vou para noitada todo dia. Tá bom, os primeiros 5 anos. E depois? Chega uma hora que, né, falta. Como é que você vai preencher esse vazio? O que você quer fazer da sua vida e como é que você vai se preparar para isso? Do mesmo jeito que quando a gente falou de planejamento de carreira, ou fala de planejamento de carreira, esse momento, esse platô que a gente tinha, aquela coisa, né, com 60 anos, vou me aposentar, não sei o quê. O Ricardo Semler fala isso num segundo livro que ele escreveu, Você Está Louco, que o futuro você tem a sua carreira, você faz outra faculdade e tem uma segunda carreira, porque você vai viver demais. Então, como é que está essa sua segunda faculdade, que pode existir até fisicamente falando mesmo? Por que não? Por que não fazer um novo vestibular? Por que não escolher uma carreira diferente e usar o teu conhecimento passado para trazer valor agregado para essa carreira? Ou fazer uma coisa que você jamais fez. Putz, eu era engenheiro, quero ser chefe de cozinha. Ou eu era administrador, trabalhei na área financeira, vi um pouco do jurídico, mas agora eu quero cursar direito porque eu quero ir para o lado do direito. Acho que tem coisas interessantes aqui que o meu conhecimento prévio até pode me ajudar. Enfim, acho que a gente tem que ser um pouco mais aberto em relação a isso. O nosso papel, de novo, é fazer o nosso planejamento, assim como planejamento de carreira, e o papel da empresa tentar falar, mas temos que lembrar que nem todas as empresas têm estrutura para isso, condição financeira para isso. Então a gente precisa fazer nossa parte da história, porque depois lá no final das contas começar a chorar as pitangas complica. Você me lembrou uma coisa que é muito importante, assim, a gente falou muito do aspecto financeiro aqui, mas tem um estudo que é feito há mais de 30 anos, né, pela Escola Paulista de Medicina, sobre o processo de envelhecimento, né, eles fazem um cohort ali super interessante, e eles vão, as conclusões que eles chegaram, eles vão acompanhando as pessoas, né? Todo ano as pessoas voltam lá e falam como é que estão, etc. E algumas já morreram, outras, né, entraram para o cohort, né, para crescer, então ele vai acompanhando a vida das pessoas. E é o estudo mais longo que a gente tem no Brasil sobre isso. E o líder do estudo, né, que é o professor Luiz Roberto Ramos, ele sempre afirma que longevidade, pelos estudos que ele tem feito, basicamente é você conseguir estar conectado consigo e com o contexto que está acontecendo, né? Ou seja, e ele brinca, né? Ele fala assim, eu sei se a pessoa está com saúde estamos falando aqui, né? Se ela está usando o celular e o e-mail com lá seus 80 anos, né? Se ela está fazendo isso, ela está conectada com pessoas de outras idades, então a capacidade cognitiva dela tá boa. Então, assim, para além do financeiro, a gente se manter ativo, né? Criando essa segunda profissão, essa terceira profissão, se desafiando, estarmos incluídos, né, num grupo que eu faça parte, mas mais do que eu faça parte, porque não é o grupo do boliche, que é legal, mas precisa de mim, né? Aquele grupo de alguma forma precisa de mim, porque se eu não for, a coisa não acontece, então eu tenho uma responsabilidade ali. Quando você tem esses atributos, a tua saúde tende a permanecer melhor, né? Ou seja, você tende a viver melhor, mais e melhor, né? Então, acho que é uma questão básica de saúde, de você viver bem, você tá ali buscando esses novos ciclos, né? Então, mesmo se você já tiver ali, por algum motivo, já fiz meu pé de meia, tá ali com o dinheiro, se você não buscar esse desafio, é muito comum você cair para uma depressão, para um isolamento, né? Daí vira refém dos grupos de WhatsApp, né? E acho que aí é um grande problema, né? Que até é o estigma que tem da pessoa mais velha, né? Que é a pessoa que fake news, né? Recebe fake news, por quê? Porque não está conectada com mais coisas, está conectada só com aquele grupinho, né? Então, acho que tem uma questão de autopreservação, né? De saúde, de você estar bem, você conseguir criar esses novos ciclos, né? E é claro que tem a ver com
o que o mercado precisa, né, com essa conexão, o que está acontecendo? É tecnologia, né? E o que você está a fim de fazer, né? O que você gosta, né? Que senão não dá para você simplesmente não, tem que aprender a programar, não gosto, pelo amor de Deus, não precisa, né? Vamos fazer outra coisa, né? Eu acho que também tem que dosar isso um pouquinho, né? Muito bom. Ô, Sérgio, quero te agradecer por mais uma vez participar aqui com a gente. Vocês facilitam muito o meu trabalho aqui. Eu fico aqui, eu só pego uma pipoca, um refrigerante e fico vendo vocês aí trazendo esse conteúdo riquíssimo, fácil de acompanhar e sabe, com insights, né? Tanto para quem está lá da empresa, quanto para quem está pensando na carreira aí, vendo, né, os 40, 50, 60 anos se aproximarem. Então, te agradeço muito por esse papo hoje, tão útil, tão, sabe, instrutivo para o mercado, seja de um lado ou do outro do balcão. Obrigado, viu, Sérgio? Super prazer estar aqui, super prazer estar debatendo com vocês. Fernando, estava até conversando aqui no off, né? Ele dá é igual ping-pong, né? Ele dá um de um lado, ele dá do outro, fica uma coisa gostosa, né? Fica um papinho bem legal e bem profundo, né? Acho que é isso que a gente está buscando, né? E essa conscientização é super importante. Vamos fazer mais. Ô, Fernando, mais uma vez, obrigado por você participar aqui. É sempre legal quando você participa, a gente adora e como o Sérgio disse aí, vira um ping-pong, um papo aprofundado. Espero você mais vezes, muito mais vezes aqui, Fernando. Legal, estamos sempre aí. Acho que esse tema é super relevante, o Sérgio domina o assunto aí, sempre agrega demais valor nessa conversa. E fica o spoiler aí, estamos fazendo uma pesquisa sobre o tema. Em setembro tem a Longevidade Expo no Center Norte. A gente deve estar lá, inclusive divulgando aí em primeira mão o resultado de uma pesquisa que vai tratar do tema, que está tratando do tema de etarismo aí. Então, para quem está interessado no tema, tanto para os profissionais como para as áreas de recursos humanos, acho que esse evento aí em setembro pode ser um bom caminho para começar ou para se aprofundar ainda mais no assunto. Valeu, obrigado aí. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós! O Robert Half Talks é um conteúdo da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Quem esteve hoje conosco foi o Sérgio Serapião, da Labora, e o Fernando Mantovani, aqui da Robert Half. Meu nome é Cássio Politi, eu vou ficando por aqui. Eu espero você na próxima edição do Robert Half Talks. Até a próxima, hein?